Campos Neto desempatando para 0,5%. Cedeu? Pois bem, vamos lá, porque é preciso primeiro contextualizar a decisão e depois eu explico a minha avaliação do que pode ter acontecido. Lembrando que a análise completa a gente fez no Follow the Money ao vivo para os nossos assinantes. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro. Link na descrição do vídeo, foi na quarta-feira, no dia que saiu a decisão. Mas a gente pode conversar sobre o seguinte. A taxa de juros já tinha chegado num patamar muito alto. Eu várias vezes expressei o meu desacordo com esse nível de juros muito elevado e já tinha algumas evidências que permitiam uma redução da Selic. A própria inflação em queda, as sinalizações do fiscal, nosso marco fiscal, que não é nenhuma maravilha, a reforma tributária que precisa ainda ser melhorada, o próprio marco fiscal não foi completamente aprovado, mas tivemos sinalizações positivas de que não haveria um desastre fiscal logo mais adiante. E do ponto de vista de estabilidade de preços, a gente viu sim uma tendência muito positiva de declínio do nível de preços. Então já tinha mais que chegado a hora de uma redução. Aí que entra a minha avaliação do que aconteceu nesses últimos meses. Por toda a postura do Roberto Campos Neto e da diretoria que vinha até então decidindo os juros no Comitê de Política Monetária, eu imaginava que Roberto Campos Neto manteria uma postura mais conservadora, que sim reduziria os juros agora, mas não imaginava que viria 0,50. Honestamente, achei que eles iam começar essa redução gradual, de forma parcimoniosa, porque essa tem sido a postura dos últimos 18 meses, pelo menos, deste Banco Central e do Roberto Campos também. Então achei que ele não iria para 0,5%. Confesso que me surpreendi, e aí respondendo à pergunta principal, será que ele cedeu à pressão? Analisando a votação final, foi 5-4, Copom tem 9 membros, e tivemos agora a primeira reunião com o Galípolo e com o Aquino, o outro diretor, os dois que assumiram, mas honestamente quem eu queria realmente ver votando, o que importava mais, é o Galípolo, até porque é o diretor que tem chance de substituir o Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central a partir de 1º de janeiro de 2025. Então é importante acompanhar a votação dele. E ele votou para reduzir em 0,5 pontos percentuais, como era de se imaginar. Então tivemos 4-4, e aí o voto de Minerva, quem decide, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que decidiu também por 0,5%, e eu confesso que não esperava. Então tivemos uma decisão que há muito tempo não era tão dividida, há dissidência em decisões do Comitê de Política Monetária, mas nessa magnitude, foi praticamente metade, e aí o voto decisivo do presidente, não esperava. E aí a pergunta, né, será que ele cedeu à pressão? Eu já falei sobre isso várias vezes, e ele é um ser humano como qualquer outro. Eu digo que ele vem enfrentando uma pressão política enorme, pressão de todos os aliados do Lula. Basta ver o tweet da Gleisi Hoffmann no dia seguinte à decisão, mais uma vez criticando o Roberto Campos Neto mesmo, tendo reduzido os juros. Enfim, eu não tenho dúvida que no seu fórum íntimo pessoal, isso exerce alguma influência. Imaginar que não tem nenhuma contribuição no seu poder decisório, todo esse ruído e pressão constante, as falas constantes de Lula e os mais radicais, será que isso em nada influenciou a decisão de Roberto Campos Neto? Eu acho difícil não ter influenciado nada. Então, se eu tivesse que adivinhar, cedeu a pressão, eu acho que parte sim. E é um ser humano como qualquer outro.